de Juízes, capítulo 6, do 6 em diante. Bendito seja o nome do Senhor, que o nome do Senhor continue sendo glorificado, magnificado. Que bom que você veio nesta noite para adorar ao Senhor. Que bom que você veio prestar teu culto ao Senhor nesta noite. Bom estarmos reunidos para esse momento memorável que o Senhor nos concede para participarmos também da Santa Ceia. Eu vou ler na versão que está na tela, do 6 ao 16, que a Bíblia diz: Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Amém. Pai querido, te agradecemos e te louvamos por todas as vidas aqui presentes, por todos os irmãos, por todas as pessoas, aqueles que estão também nos ouvindo pelas redes sociais. Te agradecemos, ó Pai, por cada irmão que se esforçou para estar no templo, e que através dessa palavra possa haver um momento de edificação tremendo na vida das pessoas, e que todos possam sair daqui edificados, abençoados, renovados, e assim que todos possam também juntos participarmos da Santa Ceia, num momento de muita intimidade contigo, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado. Meus queridos, gostaria da máxima atenção, a não ser por motivo justo, mas permaneça, que é uma palavra de Deus ao seu coração. Baseado nesse versículo, de uma passagem que todos conhecem de cor,
Todos já ouviram falar de Gideões e os seus 300 homens. Quem já não conhece essa história? A não ser que não seja evangélico, e assim mesmo uma grande parte conhece essa história. Já falei outras feitas, quem sabe, alguns pontos desse assunto. Mas há algo mais da parte do Senhor que eu quero vos trazer nesta noite. E eu quero colocar um tema: o que fazer para que venha o verdadeiro despertamento? O que fazer para que venha o verdadeiro despertamento? Meus queridos, nós como igreja precisamos urgentemente experimentar o despertamento, experimentar o avivamento segundo o coração de Deus, segundo aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. O verdadeiro avivamento afeta não só a vida no espírito, mas o verdadeiro avivamento, o verdadeiro despertamento, afeta a ética, a moralidade, provoca profunda transformação e traz mudanças múltiplas na vida de todo cristão. Nada há que demonstre de forma tão eloquente a soberania, o poder de Deus como um verdadeiro despertamento, como um verdadeiro avivamento no meio da igreja. Esse despertamento no meio da igreja vem quando o crente passa a ter sede de Deus, quando ele anseia pelas coisas de Deus, quando ele diz: a minha alma, Senhor, deseja por ti. No verdadeiro despertamento, no verdadeiro avivamento, as pessoas buscam mais a presença de Deus do que o poder de Deus. É muito bom ter o poder de Deus, mas muito melhor é ter a presença de Deus. Quando Moisés estava para conquistar e sair, conquistar a terra prometida, Deus disse: eu vou contigo, Moisés, o meu poder vai contigo, a minha graça vai contigo, eu vou mandar até um anjo contigo. Ele disse: não tem negócio, eu sei que é muito bom ter anjo, é muito bom ter o poder, mas eu só saio daqui se a tua presença for comigo. É a presença do Senhor que faz a diferença. Não podemos perder mais tempo, não podemos ficarmos gastando muitas vezes o nosso tempo com coisas banais da vida. O que nós precisamos é clamarmos com toda a alma, com todo o coração, a intervenção de Deus em nossa vida. É hora da igreja não se conformar como Gideão, que não se conformou, mas é hora de nós nos unir, rasgar o coração e clamar por um avivamento, clamar por um despertamento que traga os céus até nós. A história de Gideão é uma lição de vida, onde nos mostra o que a unção de Deus pode fazer na vida dos seus escolhidos. A história de Gideão mostra que a capacitação que vem do alto, o poder e a graça que vem do alto, a presença de Deus, é uma motivação que nós precisamos para a nossa vida, para vencermos as batalhas diárias da vida. Nós vemos que Deus é um Deus que escolhe, Deus é um Deus que chama, e Deus é um Deus que capacita. E nós vemos que Gideão achava que era o mais fraco, que era o menor da casa, mas Deus olha para Gideão e disse: essa batalha eu quero vencer através de você, escolhendo aqueles que se julgam fracos e incapacitados para determinada tarefa. Deus é Deus que faz segundo o seu desejo e segundo a sua misericórdia.
Gideão achava incapacitado, achava o mais fraco, mas diante da sua humildade, diante dele não se conformar, ele foi escolhido para uma grande tarefa. Meus queridos, os midianitas eram inimigos implacáveis de Israel. 7 anos, eles não davam trégua para a nação de Israel. Nesse texto bíblico, nós vemos como era difícil a situação dos israelitas. Era um povo que estava por 7 anos sendo oprimido. 7 anos os inimigos vinham e não davam folga a Israel. Durante 7 anos o povo estava sofrendo na mão dos midianitas, que juntamente com os amalequitas e os povos dos orientes, eles vinham, arrasavam e roubavam as colheitas e os animais do povo de Deus. Israel plantava, Israel semeava, e quando estava na época da ceifa, quando estava na época de colher a alimentação, vinham os midianitas, junto com os amalequitas e outros povos do Oriente, arrasavam, pegavam toda a colheita e também pegavam todos os animais, e Israel ficava sem nenhuma produção alimentar. Os midianitas usavam estratégias cruéis e implacáveis para destruir Israel. Eles saqueavam, eles destruíam toda a produção alimentar dessa nação. A fome, a miséria estava minando toda a força, toda a resistência de Israel. Eles se encontravam fragilizados, eles se encontravam sem força, eles se encontravam sem ânimo, porque além de não ter a alimentação produtiva do que eles plantavam, também os animais eram saqueados, as ovelhas, os bois, os jumentos, e assim Israel estava enfraquecido de todos os lados. Para onde eles olhavam era miséria acima de miséria. Eu quero dizer nessa noite, o nosso grande inimigo hoje ainda usa as mesmas táticas para enfraquecer o povo de Deus. Nós vemos que batalha de todos os lados vem contra a igreja, vem contra o servo do Senhor, vem contra os crentes, para que ele não venha se alimentar da palavra, para que ele fique enfraquecido. O inimigo luta com todas as táticas para que o crente conseguir orar, para que ele não venha conseguir se alimentar espiritualmente, para que ele não venha ter uma vida de consagração, e assim a vida do crente vai se fragilizando, porque ele vai se envolvendo com as coisas dessa terra, e se trava sempre uma guerra diária, para que o crente não venha estar bem espiritualmente. Todo dia você enfrenta uma batalha, todo dia você enfrenta o leão, todo dia você enfrenta gigantes, todo dia vem o inimigo querendo saquear aquilo que você tem de bom, querendo saquear aquilo que você conserva da parte de Deus na tua vida. O inimigo luta de todas as maneiras para enfraquecer você espiritualmente, para que você fique sem força para orar, para buscar a Deus, para se consagrar. E cada dia que vai passando, o inimigo usa táticas destrutivas para que a tua vida espiritual fique arrasada. Mas em nome do Senhor, algo precisa acontecer para que essa história venha mudar. Atitudes, eu sei que precisam acontecer na vida de cada crente para que essa história seja mudada. Nós vemos que atitudes precisam acontecer para que a vitória de Deus possa vir sobre a igreja. O despertamento, o avivamento não vem quando os filhos de Deus fazem o que é mal. A Bíblia diz, aí em Juízes 6, começa dizendo que o povo fez o que era mal. Eles desobedeceram a palavra de Deus, eles não deram ouvido à mensagem
do Senhor. Deus mandou um profeta avisando aquele povo que eles precisavam manter a sua vida na palavra, no caminho, na busca ao Senhor. Os israelitas foram ingratos, eles viviam uma vida de ingratidão. Deus havia dado diversos livramentos, Deus havia dado diversas vitórias, mas eles não demonstravam nenhum temor a Deus, nenhum temor às coisas sagradas, e por isso Deus permitiu que os inimigos, que os midianitas viessem oprimi-los. O despertamento, querida igreja, não vem quando o povo estiver escondido nas covas e nas cavernas, diante das ameaças do inimigo. A estratégia nunca deve ser de se esconder, pois o medo sempre vai trazer desespero, e aquele povo estava agora cheio de medo e desesperado. Eles se escondiam nas covas e nas cavernas, porque eles presenciaram o poder do inimigo e eles viram que Deus havia se afastado. Não podemos nos conformar, não podemos ficar escondidos nas covas e cavernas da nossa vida existenciais. Precisa haver uma reação. Há muitos crentes escondidos diante dos seus dilemas, diante dos seus traumas, diante das dificuldades que estão passando, diante das lutas, diante das privações. Alguns até ficam só escondidos, dizendo: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Não é hora de você se esconder, porque a Bíblia diz que é impossível esconder uma cidade edificada, a luz de uma cidade. Não se pode. Aonde tem luz, as pessoas vão ver. Não se pode. E a Bíblia diz que a igreja, vós sois a luz do mundo. A luz precisa ser vista. Não podemos nos omitir. Não podemos ficarmos intocados com medo, porque o medo vai trazer desespero, e o desespero vai minar a tua força de clamar ao Senhor. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. O sal é para dar sabor, a luz é para clarear. E esse é o nosso DNA. Nós precisamos entender que você foi chamado para ser sal e para ser luz. Quando o povo de Deus perde esse teor de sua missão, perde essa essência de ser sal e ser luz, o despertamento não vem, e o fracasso é algo que se torna natural. Eu quero dizer ainda que o despertamento não vem quando não houver um clamor sincero diante de Deus. Enquanto Israel não reconheceu suas falhas, enquanto Israel não clamou ao Deus vivo, pedindo a sua soberania, a intervenção dos céus não veio, nada aconteceu. Não é hora da igreja se conformar, não é hora, meu querido irmão, de você se conformar e se acomodar com a situação que está em sua volta. Eu quero dizer que precisamos pedir a Deus que venha agir profundamente em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa cidade, em nosso país, em nosso mundo. Toda intervenção de Deus é precedida por clamor, por oração aos céus. Quando o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, clamar, alguma coisa vai acontecer. Se você clamar ao Deus vivo, se você clamar com toda a tua alma, se você rasgar o teu coração, abrir o teu coração e clamar ao Senhor com sinceridade, com pureza de alma, as chuvas torrenciais do Espírito Santo vão cair, e as bênçãos do Senhor vão ser algo que vão ser derramada abundantemente sobre tua vida. Deus não vai intervir na nossa vida
Deus não vai intervir na sua casa. Deus não vai intervir nos seus negócios, se não houver humilhação, se não houver orações, se não houver vidas consagradas ao Senhor. Israel estava vivendo um tempo de miséria. Israel estava vivendo um tempo de perseguição, porque eles haviam deixado Deus em segundo plano. Querida igreja aqui presente, não deixe Deus fora da tua agenda. Não deixe Deus em segundo plano. Não deixe as coisas da terra, não deixe os WhatsApps da vida ocupar o primeiro plano na tua vida. O primeiro plano tem que ser de Deus. Israel começou a deixar Deus em segundo plano. Eles começaram a confiar no seu braço, na sua força. E Deus permitiu que os midianitas viessem oprimi-los. 7 anos de opressão. Não é diferente hoje. Muitos estão vivendo tempo de estiagem, tempo de sequidão, porque não oram, não se tem intimidade com Deus. Quando Deus não ocupa o primeiro plano na vida do crente, o resultado sempre será crentes raquíticos, crentes cheios de lamúrias, crentes desanimados e ausência da presença de Deus e até das bênçãos de Deus também. Nós vemos que pela conduta errada de Israel, eles ficaram privados da comunhão, da intimidade e das bênçãos de Deus. Como tem sido a tua conduta diante de Deus, meu irmão? Como tem sido a tua conduta lá fora, na tua rua, na tua casa, na tua família, na escola, no trabalho, na sociedade lá fora? O despertamento, a vitória só virá se você tiver atitude de um homem e uma mulher de Deus. Deus é especialista em mudar histórias. Ele quer fazer de você um grande vencedor, como Ele fez de Gideão. Assim como a situação de Israel foi alterada, foi mudada. Quando eles clamaram ao Senhor, Deus interviu. Deus mudara toda aquela situação da vida de Israel quando eles clamaram. E se você clamar ao Senhor, se houver um verdadeiro clamor na tua alma, eu quero dizer com toda a convicção, Deus vai mudar toda a situação de fragilidade, toda situação negativa, e um verdadeiro despertamento, e um verdadeiro avivamento dos céus vão acontecer na tua vida. Mas o avivamento só vem, o despertamento só vem, as vitórias só vêm, as bênçãos só vêm, a presença do Deus Altíssimo Todo-Poderoso só vem e é sentida de maneira profunda quando o povo clamar. Porque se o meu povo clamar, eu vou sarar a terra, eu vou abençoar. Meus queridos irmãos, é hora desta igreja clamar de todo o coração. Gideão, uma pessoa que me chama a atenção, porque no meio de todo o povo de Israel, que estava escondido nas cavernas, se escondiam nas covas, de medo dos midianitas, mas chegou o momento que teve um homem que resolveu não ficar conformado. Ele estava inconformado com a situação negativa que reinava em sua volta. Ele não aguentava mais, e ele agora saiu daquela situação de acomodação, de conformismo, e ele saiu para buscar alimento para a sua casa. Gideão resolveu sair do esconderijo, sair das cavernas, e ele foi até o lagar para malhar trigo. Malhando trigo
no largar. Era uma demonstração tremenda da luta que ele estava tendo para sobreviver. Alguém tinha que tomar uma atitude de inconformismo. Alguém precisava ir em busca de provisão. Não podemos chamar de normal o estado apático, estéril e doentio que muitas vezes está acontecendo no meio de algumas vidas. Não podemos nos conformar, não podemos recuar, porque alguns abandonaram a fé, ou abandonam a fé, alguns desanimam no meio da caminhada, alguns diante das oposições, das lutas, das batalhas da vida, param no meio da caminhada. Mas você não foi chamado para parar, você não foi chamado para se conformar, você não foi chamado para ficar paralisado, e nem dentro de uma caverna. Você foi chamado para vir para fora. Você foi chamado para ser um agente de Deus. Você foi chamado para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Deus está à procura de vidas que não se conformem e vão à procura da intervenção divina. E nós vemos que Gideão, ele não se conformou. E ele pegou o trigo. É claro que o trigo se malhava num lugar aberto, num lugar espaçoso, porque precisava bater o trigo para debulhar as espigas. Mas ele não podia fazer isso num terreiro aberto, por causa dos inimigos, porque os inimigos estavam rondando e não deixavam que Israel colhesse nada de alimentação. Então ele foi num lagar, que é num lugar mais escondido. Lagar era um local onde se espremiam as uvas, um lugar bem pequeno. E ali ele estava batalhando para tirar um pouco das espigas, para colher. Irmãos, nós vemos a dificuldade que ele estava tendo num lagar malhando trigo. Nós vemos outro grande mal do nosso tempo, tem sido o comodismo. E Gideão, ele resolveu não ficar mais acomodado. O comodismo tem trazido uma inércia e uma vida rasa espiritualmente no meio do povo de Deus. Quantos crentes estão numa vida rasa espiritualmente? Qualquer vento leva eles para outros lugares. Qualquer vento faz eles duvidar das doutrinas basilares da palavra do Senhor. Qualquer vento deixam eles atordoados, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, e duvidando daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já mostrou e daquilo que Deus quer fazer. Deus honra os esforços daqueles que trabalham, daqueles que se esforçam, daqueles que não desistam, daqueles que não se acomodam. E nós vemos que lá estava então Gideão, malhando trigo, não sei como, num aperto terrível, dentro daquele largar, quem sabe olhando de todos os lados, para ver se o inimigo não vinha. E nessa hora, onde ele estava se esforçando para ter um pouco de alimento para levar para sua casa, o anjo do Senhor visita Gideão. O anjo aparece, o anjo do Senhor se assenta debaixo de um carvalho que está em Ofra e fala com Gideão. A Bíblia diz que Deus olhou para Gideão. O anjo viu Gideão e o anjo fala com Gideão. O Deus de Gideão está aqui nesta noite e Ele está olhando para você. Ele está vendo as tuas lutas. Ele está vendo as tuas lágrimas. Ele está vendo os teus esforços, se assim você tem feito. Gideão estava se esforçando para ter um pouco de alimento para a sua casa. E o anjo vem e fala com ele. E o anjo diz:
bendito do Senhor, varão guerreiro. Gideão se assusta, olha um personagem, e Gideão se mostra frustrado. E quando aquele anjo fala com ele reclama que Deus havia desamparado o seu povo. Quando o anjo diz, varão guerreiro, varão valoroso, isso aí no versículo 13, Gideão, ele começa a dizer, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que dizer das maravilhas que os nossos pais falaram de maravilhas. Os nossos pais falaram dos feitos que aconteceram lá no Egito. Os nossos pais falaram que o mar vermelho se abriu. Os nossos pais falaram que todos os egípcios foram mortos. Os nossos pais falaram das pragas do Egito. Os nossos pais falaram que Israel saiu com mão poderosa e possuiu a terra prometida. Mas, e agora? E agora tu nos desamparaste. Quem sabe, nessa noite tem sido a tua reclamação. Deus, cadê aquelas intervenções que aconteciam no passado? Cadê aqueles milagres que se contavam na igreja? Cadê aquelas intervenções poderosas? Eu quero dizer para você, meu querido irmão, Deus não mudou. Deus não mudou. Quem mudou foi você. Quem mudou foi você. Quem mudou foi você. Antes você, quem sabe, orava mais. Antes você buscava mais a Deus. Antes você tinha mais temor a Deus. Antes você tinha mais temor à palavra de Deus. Antes você tinha mais respeito com as coisas sagradas. Antes você orava, derramava suas lágrimas, e você sentia a presença de Deus de uma forma muito pujante dentro da tua alma. Mas agora parece que nem se Jesus estivesse aqui em pessoa, você não se quebranta mais, você fica nos teus achismos, nas tuas razões, você fica nas tuas razões, mas o pessoal da internet diz que é assim, que a palavra de Deus não é como está assim, e tem gente para distorcer a palavra de Deus de toda maneira, mas a Bíblia diz que nós devemos ficar firme naquilo que nós aprendemos desde criança, ou desde a nossa meninice na fé, quando você aceitou a tua fé. Meus queridos, nós vemos que realmente lá estava Gideão questionando, e o anjo incentiva dizendo, vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Mas Gideão agora então ele diz, mas como eu? Se a minha família é a menor da tribo de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai, é impossível ser através de mim. O que Deus quer fazer é através de você. O que Deus quer fazer é através de você. Creia que o que Deus quer fazer é através de você que está nessa galeria. Essa galeria que está lotada hoje. Mas eu quero dizer que Deus está falando com alguém aí em cima na galeria. Deus quer fazer, e o que Ele quer fazer na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, não é através de A, de B, é através de você, é através de você, é através de você, é através de você. Creia naquilo que Deus quer fazer. Quantos que por estarem pensando,
passando por momentos complicados, não consegue compreender e nem consegue ver o agir de Deus, mas eu quero dizer que Deus está agindo. A palavra de Deus diz que Deus olhou para Gideão. Deus olhou para Gideão. Eu gosto dessa palavra, que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz que Deus olhou para Gideão. Se Deus olhou para Gideão, tem esperança para mim, para você, porque Deus não mudou. Deus está aqui e Ele está olhando para você. Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. Aleluia! Deus não mudou. E nesta noite, Ele está aqui olhando para você. Deus está olhando e procurando vidas que não se conformem, que não aceitem nenhuma situação de derrota, de fracasso, de negatividade. Deus olhou para Gideão, porque ele não se conformou. Ele disse: eu vou de atrás de alimento. Deus gosta de homem guerreiro, de pessoa guerreira, de pessoa que não se conforme. Que você possa dizer: eu vou buscar mais a Deus, eu quero mais de Deus, eu quero ser íntimo de Deus. Deus está olhando para estes, e Deus trabalha com esses. Deus quer encontrar em nossas vidas pessoas que estejam dispostas a reagirem com toda força para mudar o quadro negativo em sua volta. Gideão, mesmo em situação precária, mesmo em situação fragilizada, ele estava trabalhando para prover alimento para a sua casa. Esse é o tipo de gente que Deus trabalha. Esse é o tipo de gente que Deus está procurando. Deus conta com esse tipo de gente, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas situações mais complexas da vida. Deus está olhando para você. Pessoas que estejam dispostas a mudar essas realidades complicadas em sua volta. Meu querido irmão, você não pode se render diante das situações contrárias. Você não pode fugir, nem se esconder, mas que você possa deixar Deus te usar para acontecer milagres. Basta alguém colocar-se à disposição de Deus e da sua obra. Para Deus intervir novamente em Israel, bastava Deus encontrar um homem. E Deus estava à procura desse homem. E chegou o momento que esse homem Deus encontrou, foi Gideão. E através de Gideão, Deus deu a grande vitória a Israel. O Deus é o mesmo. Ele está aqui procurando homens e mulheres, vidas que estejam dispostas a dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, eis-me aqui. Se você colocar-se à disposição de Deus, você vai ver o que Deus pode fazer através de você. Mesmo você dizendo: mas eu não tenho um grande nome, minha família não tem muito nome, eu sou, quem sabe, o menor aqui da igreja, eu sou menor lá da casa de meu pai. Não importa, Deus é especialista em usar o menor. Deus é especialista em olhar para esta gente. Quando veio o profeta Samuel para ungir alguém na casa de Davi, passou todos os figurões, passou todos os grandes, e não teve ninguém. Mas quando Samuel pergunta: acabaram-se os mancebos? O pai, alguém disse: ainda falta o menor, ainda falta o menor. Deus usa o menor, Deus usa aquele que é humilde, Deus usa aquele que se coloca à disposição do seu reino. Deus quer usar você. Deus não quer nada com pessoa orgulhosa. O orgulho é realmente o passo para a derrota. Deus quer usar aquele que tem humildade na sua alma. Mas o que fazer para que venha o verdadeiro despertamento? Você precisa fazer o que Gideão fez: entregar a sua oferta ao Senhor. Quando o anjo falou, ele ficou cheio de dúvida, mas ele disse: tu és mesmo, e se tu queres me usar, fique aqui, eu vou lá,
em casa buscar alguma coisa. Ele sacrificou o sacrifício, e ele trouxe uma oferta, e ele deixou aquele animal, aquele sacrifício aos pés do anjo. E a Bíblia diz que quando ele entregou aquela oferta, e veio fogo do céu e lambeu, e realmente fez com que aquilo tudo desaparecesse, porque a oferta foi aceita. Eu quero lhe dizer nessa noite, se tu queres ver Deus te usar, entrega a tua vida como oferta ao Senhor, e fogo do céu vai descer, e vai derramar a unção, a graça sobre tua vida. Você precisa deixar tua vida, você precisa deixar teus negócios, você precisa deixar teus bens, teus talentos, tudo precisa ser colocado no altar do Senhor. Não existe nada mais sério e trágico do que um crente querer ser o dono de si mesmo e não permitir que Deus venha agir na sua vida. Gideão pegou a oferta e colocou sobre o altar, e desceu fogo sobre o altar. Deixa Deus descer fogo sobre a tua vida. Coloque a tua vida, coloque os teus negócios, coloque os teus bens, coloque os teus talentos nas mãos do Senhor. Mas para que venha o despertamento, eu também quero dizer nessa noite, tem que haver uma purificação familiar. Na casa de Gideão havia um altar a Baal, havia um altar dentro daquela casa, e Deus estava com nojo disso. Gideão, antes de fazer a obra do Senhor, ele teve que destruir o altar de Baal que estava em sua casa. Deus não podia usar Gideão tendo um altar dentro da sua casa. Muitos querem ser usados por Deus, muitos querem ouvir a voz de Deus, muitos querem ouvir e ver o agir de Deus, muitos querem ser abençoados por Deus, mas não estão dispostos a derrubarem os altares estranhos da sua vida. Há algo estranho na sua vida que precisa ser derribado, senão Deus não vai agir. Muitas pessoas só estão preocupadas em expulsar os demônios e o mal da casa dos outros, da vida dos outros. Mas Deus disse para Gideão, não é os outros agora não, é da tua casa. É fácil você querer derribar altares e apontar para os altares estranhos na casa ou na vida dos outros. Mas Deus pegou o Gideão e disse, eu quero te usar sim, varão, mas tem um altar estranho na tua casa. Meus irmãos, é fácil expulsar demônio da vida dos outros, mas tem alguns demônios na tua vida, muitas vezes, que precisam ser derribados. Que é isso, pastor? Eu não estou dizendo que você é endemoniado, eu estou dizendo que tem alguns demônios na tua casa. E quando eu falo na tua casa, é aí quem sabe que está ocupando, quem sabe, até o teu coração. Quais os altares que estão incrustados dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro do teu coração, dentro do teu casamento, que precisam urgentemente serem destruídos para que Deus possa dar a grande vitória que você precisa? Nesse tempo moderno que estamos vivendo, os altares que estão dominando os lares são o tempo dos crentes. Ele tem um altar ali que ocupa todo o tempo. É os Facebook, é os WhatsApp, e ele gasta 4, 5, 6 horas nisso. Virou um altar dentro da nossa casa. E o altar de Deus está vazio. E o altar de Deus não tem nada. Gideão teve que derribar, teve que acabar, teve que derribar os altares dentro da sua casa.
Eu não sei qual altar que tem se levantado dentro da tua casa. Se é um altar de inveja, se é um altar de mentira, se é um altar de calúnia, se é um altar de difamação, se é um altar de injúria, se é um altar de você acreditar em tudo que falo para você. Eu não sei o que é altar que está aí dominando, está ali. Enquanto aquele altar estava na casa de Gideão, Deus não usou ele, mas ele derribou o altar, e a Bíblia diz que ele agora levantou um altar ao Senhor. Ele derribou aquele altar, mas ele levantou um altar ao Senhor. Gideão e sua casa foram mudados, a transformação foi radical. O avivamento genuíno traz transformações. Hoje está havendo muito avivamento fabricado, simulação, coreografia de avivamentos, mas não acontece nenhum tipo de mudança. O verdadeiro despertamento traz mudança na alma, no coração, na mente. O verdadeiro despertamento faz com que o Espírito Santo venha se apoderar de nós, se apodera de uma pessoa, e assim como aconteceu com Gideão. Gideão derribou o altar dentro da sua casa e levantou um altar ao Senhor, e quando ele levantou o altar ao Senhor, Deus recebeu. Você precisa edificar um altar ao Senhor dentro da tua casa. Deus disse para Gideão: edifique um altar. O Senhor precisa ser adorado dentro da tua casa. O Senhor precisa ser glorificado dentro da tua casa. A palavra de Deus tem que fazer parte do seu dia a dia. Se o Senhor for adorado dentro da tua casa, o inimigo não poderá fazer nada, ele não poderá penetrar dentro da tua casa, porque ali tem um altar ao Senhor. E ele não tem como entrar, porque no altar do Senhor tem o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. O mal se ajuntou para aniquilar com Israel. Midianitas, Amalequitas, povos orientes, vieram contra Israel, mas desta vez seria diferente. Agora tinha um homem de Deus, com a sua vida no altar, cheio de Deus, cheio de convicção que Deus tinha algo a realizar através da sua vida. A verdadeira vitória, o verdadeiro avivamento vem onde as pessoas valentes, onde há pessoas dedicadas, onde há pessoas corajosas, onde há pessoas destemidas, onde tem pessoas determinadas, perseverantes. A palavra de Deus é tremenda, como uma unção de Deus que transforma a vida de todas as pessoas. O poder veio sobre Gideão. Gideão agora não está mais com medo, ele não iria permitir que o inimigo viesse roubar e destruir o seu povo, o povo de Deus. Gideão tocou a trombeta e se juntou a ele para a batalha, 32 mil soldados. Gideão estava feliz, 32 mil soldados, embora do outro lado eram mais de 120 mil pessoas. Mas ele diz: mas Deus está conosco, Deus está conosco. E agora Gideão pede o sinal. Não vamos entrar nesse detalhe porque não há mais tempo. O sinal que ele fez com o velo de lã. Gideão queria ter a certeza que aquele momento era o momento certo de atacar o inimigo. Deus confirmou as petições de Gideão, dando a direção. E ele vai pedindo outras provas. Mas agora, quando ele está ali com os 32 mil soldados, preparando-se para a batalha, e assim mesmo, quem sabe, com um pouco de receio, eles são 3, 4 vezes mais, mas Deus vai nos dar graça. E nós vemos que nesse momento Deus disse: Gideão, tem muita gente, Gideão, tem muita gente.
pede para os medrosos, pede para aqueles que estão com medo voltar. Imagine Gideão olhando, e daqui a pouco sai 100, sai 1000, sai 2000, sai 5000, sai 10.000. Quem sabe um frio na barriga de Gideão, sai 15.000, sai 20.000, sai 22.000, voltam, porque estavam com medo, estavam com dúvida, e agora eles estão saindo das fileiras, estavam apavorados, e agora eles vão para sua casa. Fica 10.000, mesmo assim, diante de tudo que Deus havia falado com Gideão, eles se vamos com 10.000, mas daqui a pouco Deus vem a voz de Deus: Gideão, ainda tem muita gente, Gideão. Deus mandou todos ir para a beira de um rio, de um riacho. E Deus disse: olha, eu vou dar um sinal. Aqueles que deitar, e bem tranquilo, colocar a boca na água e beber tranquilo, você coloca de um lado. Mas aqueles que se ajoelharem e pegar a água com a mão, e ficar vigiando, e colocar a água na boca, esses você coloca à parte. E Gideão começou, quem sabe, a ficar preocupado, porque do outro lado era 200, era 500, era 1.000, era 3.000, era 5.000, era 9.000, daqui a pouco do outro lado 9.700, do outro lado, daqueles que beberam vigiando, ficou só 300, e Deus diz: Gideão, é com esses que eu vou vencer, é com esses que eu vou dar vitória para você, é com esses. Meus irmãos, Deus estava dizendo com isso, Deus escolheu aqueles que estavam vigilantes, aqueles que pegavam a água, vigiando para ver se o inimigo não estava ali. Eu quero dizer que a tua batalha é uma guerra sem trégua, e você tem que andar todo momento vigiando de todos os lados, porque você não sabe de onde vem o inimigo, mas se você estiver vigiando, a graça de Deus vai estar sobre sua vida. Deus conta com aqueles que estão vigiando, aqueles que são vigilantes. Foi dado então aqueles 300 homens 3 coisas: foi dado a buzina, foi dado uma tocha, e foi dado um cântaro. Ah, meus irmãos, nós poderíamos ficar só aqui e trazer uma mensagem sobre esses 3 itens, mas foi dado a buzina para nós hoje. Essa buzina fala do verdadeiro louvor ao Senhor. O avivamento só vem, o despertamento só vem, a vitória só vem onde houver o verdadeiro louvor, onde houver o louvor verdadeiro, a graça de Deus é derramada. Se quisermos ganhar essa batalha, nós precisamos tocar trombetas de louvor, nós precisamos ter dedicação de adoração a Deus. Da tua boca precisa sair o verdadeiro louvor. Não basta cantar, é necessário louvar, é necessário adorar. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração vem da alma, vem expressão do coração. Isso faz desmoronar o inimigo. O inimigo fica atordoado quando o crente, mesmo com luta, mesmo com prova, mesmo na doença, mesmo nas situações mais negativas da vida, mas ele levanta a voz, não para amaldiçoar, não para criticar, mas ele levanta a voz para dizer: Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor da minha vida, Tu és Senhor da minha vida. Também foi dado aos 300 homens de Gideão cântaros. Isso fala da nossa fragilidade, fala do nosso quebrantamento. E a Bíblia ainda diz: cântaro vazios foi dado. Sim, irmãos, a nossa vida como cântaro tem que estar vazia, tem que estar despojada de qualquer coisa que possa interferir a graça, a unção, o poder de Deus na nossa vida. Deus não trabalha com vidas entulhadas de coisas que
não coaduno com a palavra de Deus, Deus não vai abençoar. Quando a vida está cheia de parasitas, cheias de coisas que Deus abomina, Deus diz é canto vazio. Você tem que se esvaziar do mundo para que Deus possa encher você da sua bondade e da sua misericórdia. Aqueles cantos tinham depois que ser quebrado. Isso fala que a nossa vida tem que ser quebrada no altar. Nós precisamos ser quebrados como o oleiro que quebra. Que você possa deixar o Senhor trabalhar na tua vida. Aqueles 300 homens receberam tochas. Isso fala de luz, fala de claridade que precisamos ter na nossa vida para refletir a graça e a glória do Senhor. Eu termino dizendo, chegou o momento da grande vitória ao povo de Deus. A vitória vem quando as pessoas têm obediência, obedecem a ordem, obedecem a estratégia e confiam nas promessas de Deus. Gideão disse, vocês têm que fazer o que eu faço, vocês precisam fazer isso. Quando tocar as trombetas, vocês vão quebrar os cantros e as tochas vão aparecer, e assim vocês devem fazer. Eles obedeceram e a vitória veio. Se você quer vitória de Deus na tua vida, obedeça a estratégia de Deus, obedeça a palavra de Deus, obedeça a mensagem de Deus, obedeça o que você ouve aqui nesse púlpito. Agora eu vejo a grande estratégia de Gideão. Gideão dividiu aqueles 300 em 3 esquadrões. Todos deveriam, ao toque da buzina, agir como Gideão. Ao toque da buzina, todo o exército todos aqueles 300 homens, eles precisavam fazer a mesma coisa. Gideão colocou um grupo aqui, outro grupo aqui, outro grupo acolá, 100 de cada lado. Lá estava 120 mil, mais ou menos, soldados de 3 nações, ou até mais: os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente. Noite, estavam, quem sabe, descansando, preparando para a batalha no outro dia. E de repente, as buzinas começaram a tocar. Irmãos, Deus é Deus. Porque quando as buzinas tocaram, Deus fez com que o som daquelas trombetas, Deus fez com que aquele som viesse a ter, quem sabe, não sei quantos decibéis a mais. Mas Deus fez com que aquele som fosse como multidões de milhares e milhares de som. Aquele som foi levado, quem sabe, por um vento. E aquele som com decibéis que só Deus sabe, fez com que o inimigo pensasse que era exército numerosos. E quando a trombeta tocou, que eles se acordaram naquele espanto, vendo o barulho como se fosse de um grande exército. Eles saem fora das cabanas e olham e vê luz. Irmãos, eu penso que eles não estavam todos juntos com a luz. Penso um aqui, outro mais acolá, outro um pouco mais longe. E eles olhavam e aquelas luzes parecia milhares e milhares de luzes. Quando eles quebraram o cântaro, apareceu a luz. Deixa Deus te quebrar e vai aparecer luz. Deixa Deus te quebrar e vai aparecer luz. Deixa Deus te quebrar e coisas tremendas vão acontecer. Onde eles olhavam, viam luz brilhar na escuridão da noite. Na imaginação daqueles milhares de soldados,
eram como se fossem muitas tochas. Não é diferente hoje. Para a grande vitória, para o grande despertamento vir sobre nossas vidas, nós temos apenas que obedecer a palavra de Deus. Temos que louvar a Deus, tocar as buzinas, temos que adorar ao Senhor, tem que ter um genuíno louvor ao Senhor, temos que deixar a nossa luz brilhar no meio dessa escuridão do mundo que está em trevas espirituais. O mundo aí fora está numa noite escura e tenebrosa, mas aonde chega o crente, precisa chegar a luz. As conquistas, a vitória muitas vezes não vem, porque não há buzinas, não há o verdadeiro louvor, e a luz está minguada, está quase apagada, ou em muitas vidas já apagou. Cremos no derramar de um despertamento de Deus sobre a igreja. Creio num despertamento de Deus sobre os nossos filhos, porque a palavra de Deus diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A busca do verdadeiro despertamento tem que ser com pessoas determinadas, pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus. Um detalhe muito interessante é que depois que o exército do inimigo começou a fugir de Gideão, muitos se mataram ali entre eles mesmos, porque eles estavam apavorados na noite, achando que era o inimigo que estava ali dentro. Quando eles começaram a se levantar, e eles começaram a se matar eles mesmos. E alguns que fugiram, aqueles medrosos que saíram, eles voltaram para ajudar. Eu tenho essa esperança, que se nós fizermos o nosso papel, muitos que pararam no meio da caminhada, muitos que se desviaram vão voltar para a casa do Senhor, e vão nos ajudar a ganhar a vitória, conquistando vidas para Cristo. Coloque-se em pé nesse momento. Eu creio que Deus, através da tua posição, eu creio que através da tua fé, Deus vai levantar um exército corajoso para fazer a diferença nessa cidade. Através de você o milagre vai acontecer. Você é o Gideão que está aqui nesta noite. Eu termino dizendo: o tempo de Gideão já passou. O tempo de Gideão já passou. Hoje é o teu tempo. Hoje é a tua hora. Hoje é o teu momento. Você precisa colocar-se ao lado dos 300. Você precisa ser um dos 300. Você precisa fazer o que aqueles 300 fizeram, para que a vitória de Deus venha sobre tua vida, tua casa e os teus negócios. Baixe sua cabeça. Baixe sua cabeça. Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. Assim como Ele olhou para Gideão. Será que Deus pode contar com você? Mesmo você dizendo: Deus, mas eu sou o menor. É você que Deus quer usar. É o teu tempo, irmãos. É o teu tempo. Será que podemos cantar como aquele hino do Gideão? Cante conosco, para depois nós orarmos. Gideão. Junta o povo, Gideão. Chegou a hora. Chegou a hora de lutar. E a hora é agora.
grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo de Gideão, eu vou marcar a tua história. Deus quer marcar a tua história, irmão. Pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens postos para pelejar. Aparentemente todos corajosos, preparados para lutar. Porém há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. Oh, aleluia, aleluia. É através de você, é através de você. Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregoa, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos voltem. Então, o povo ouviu e começou a voltar. 1, 2, voltaram 20.000. Na tua vida. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E Deus quer fazer é com você. E disse o Senhor: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Aleluia. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse a água com a mão e levasse a boca,
Coloque a mão no ombro do teu irmão. Coloque a mão no ombro do teu irmão. Diz: você é um valente que Deus está chamando. Diga: agora é a tua vez, é a tua vez. Vamos orar. Aleluia. Os valentes de Deus, levante a voz em oração. Vamos orar agora. Vamos clamar ao Senhor, porque Deus quer te usar neste tempo. Esta é a sua hora. Esta é a sua vez. Levante a sua voz em oração agora. Pai querido, Rei da eternidade, é em nome do teu Filho Jesus que nós oramos agora. Senhor, nós acreditamos que o Senhor quer nos usar neste tempo. Senhor, nós acreditamos que o Senhor quer levantar valentes neste tempo. E depois de ouvirmos esta palavra poderosa aos nossos corações, Senhor, os nossos corações estão inflamados, porque nós acreditamos que o Senhor pode nos usar. Nós acreditamos que o Senhor quer nos usar. Nós acreditamos que este é o tempo. Nós acreditamos que esta é a hora. Por isso nós clamamos esta noite: vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, vem sobre a tua noiva esta noite. Reveste-nos da tua presença, derrama da tua glória, renova-nos com teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito, o prometido pelo Filho, o enviado do Pai. Ó Santo Espírito, vem sobre os 300 de Gideão esta noite, inflama os nossos corações, inflama as nossas vidas, inflama a nossa história, e que possamos sair deste culto esta noite dispostos a diferença neste tempo. Que caia por terra agora todo mal, todo espírito contrário, toda barreira, toda maldade que vem para impedir o projeto de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Agora seja inflamado pelo Espírito de Deus, seja do Espírito de Deus, seja cheio do Espírito de Deus. Saia deste culto entendendo que você foi chamado para fazer a diferença. Levante as suas mãos agora bem alto para o céu. São os 300 de Deus, são os valentes de Deus, porque esta noite Deus marcou este culto para te dizer: Ele conta com você, Ele quer usar você. Esta é a sua vez, esta é a sua hora. Abrace alguém que está do seu lado e diga: Deus conta com você. Diga assim: Deus conta.